antes da gente dar continuidade, tem duas coisas que fazem parte também de todo o contexto que vamos trabalhar nessa manhã. Uma que aconteceu, que o Renan comentou na escola dominical, sobre o joio e o trigo, porque essa na verdade é a grande dúvida que aconteceu e acontece na vida de todos aqueles que entram nesse universo evangélico. Eu não me fazia essa pergunta se eu era trigo, mas eu me fazia a pergunta: será que de fato eu sou salvo? Tem totalmente a ver. E eu ficava, será que se Jesus vier eu vou subir? Eu ficava nessa agonia: será que eu ainda estou salvo? Aí eu jogava um futebol, o cara me dava um pontapé, metia outro pontapé nele. Jesus, será que eu perdi essa unção? Se me perdoa, me perdoa, no nome de Jesus, não quero perder a salvação, não quero. E eu ficava nessa agonia, nessa opressão, nessa angústia de salvo, não salvo. Como também eu vivenciava outras angústias, por exemplo, se alguém chegasse, passasse no trânsito, ou no futebol mesmo, ou qualquer outro tipo de relacionamento, e jogasse para mim alguma palavra pejorativa, ou alguma palavra maldita, como desgraçado, seu filho do cão, seu diabo, ou na época tinha uma tradução de moleque que prevaleceu a uma outra tradução sobre a palavra moleque. Moleque também significa garoto, né? Mas a tradução que prevaleceu na minha época era de moleque, era origem ou vinha da palavra Moloque, que era um deus pagão que se alimentava do sacrifício de criança. Então nessa época, se você expressasse a palavra moleque, você era quase crucificado. Moleque, está repreendido no nome de Jesus, eu cancelo essa tua boca, tua língua, tua mente, teu coração, aí desgraçado. Mas eu chamei desgraçado, eu só falei moleque. E aí tinha essa outra opressão. Quando alguém falava alguma palavra contra mim, eu falava: Jesus está repreendido, está amarrado, eu não aceito, não recebo essa palavra. Palavras têm poder, eu não recebo essa palavra. Outra angústia. Só que em Jesus, tudo isso fica pequenininho. Porque em Jesus, as palavras têm poder se for da vontade dele. Porque se não for, não vão acontecer. E se tem uma coisa que não é da vontade dele, é que a maldição se estabeleça na sua vida. Tá. Que toda maldição direcionada sobre a gente, ela não tem força, ela não se manifesta. Por isso que qualquer um pode desejar o mal sobre a sua vida, pode falar alguma coisa sobre você, mas se você está em Jesus, a maldição não se estabelece. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Quando eu percebi e entendi isso, já fui liberto dessa angústia. Eu não tenho mais essa angústia de palavras direcionadas a mim, porque sobre mim, eu ouvindo ou não ouvindo, não se estabelece qualquer tipo de maldição, porque é Jesus que quebrou a maldição na cruz. Amém ou amém? Amém. E a outra libertação que eu obtive com esse conhecimento de Jesus foi a questão da salvação ou do joio e do trigo. Porque o próprio Jesus explicou isso, porque a ideia que era passada é que o joio, ele estava onde? Na igreja. É verdade ou não é? Então essa concepção mal interpretada nos dava a opção de pensamentos de perceber se eu sou o joio ou o trigo, mesmo depois de aceitar Jesus. Será que eu sou joio? Será que eu sou trigo? Mas o próprio Jesus explicou essa parábola. E tem tudo a ver com o que eu vou falar sobre Paulo, tá, irmãos? Não precisa abrir não. Mas lá em Mateus, capítulo 13, que é o único texto que fala sobre essa passagem específica, joio e trigo, Jesus diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Porque ele começa que o reino dos céus é semelhante ao Filho do Homem que veio semear uma semente no campo. E aí ele diz: o Filho do Homem
O campo não é a igreja, o campo é o mundo. O joio e trigo nascem no mundo. A ideia não é de você ficar em dúvida se é joio ou trigo. A ideia é que nós não temos o poder de saber quem é o joio e quem é o trigo. De modo que eu não posso julgar e nem definir se alguém é joio ou trigo, porque Jesus vai dizer que quem vai fazer a separação não é o homem, mas é Deus. E isso já quebra todo o princípio de se estabelecer um preconceito sobre qual é, ou onde, ou quem é digno de ouvir a palavra ou receber a palavra. Todos são dignos de receber a palavra, porque nós não sabemos quem é o joio e quem é o trigo. De modo que até a dúvida para aqueles que estão em Cristo, eu pergunto, quem está em Cristo aí nessa manhã? Amém. Levanta a mão, eu aceitei Jesus. Mas eu aceitei Jesus mesmo. Fala assim, eu aceitei Jesus mesmo. Então você é trigo. Aleluia. E não tenhas dúvidas sobre isso. Você não é joio, você é trigo. A grande questão está em que nós não podemos ter nenhum preconceito ao falar do amor de Cristo, porque se a gente for nessa idiotice angustiante de achar que aquele não é digno de ouvir a palavra, porque ele está no bar, porque ele está se drogando, porque ele é cheio disso, é cheio de aquilo, é cabelo grande, é cabelo curto, usa blusa aqui, é bermuda, é calça, é chinelo, é tênis, se a gente ficar nessa angústia e não pregar a palavra, ou até aqueles que estão fazendo toda sorte de coisas que a gente acha que é errado, ele não é digno de ouvir a palavra, eu estou me colocando no lugar de Deus ao separar o joio do trigo segundo o meu entendimento. Jesus levantou os trigos para pregar a palavra para joio e para trigo. Aleluia! Sacode o teu querido e fala assim, você é trigo. Amém ou não amém? Então não viva debaixo de angústia de saber se você é salvo ou não. Se você aceitou Jesus, eu faço a pergunta de novo, quem está em Cristo nessa manhã? Glória! Então você é salvo para a glória do Senhor. E o que isso tem a ver? Tudo, porque nós estamos falando, melhor vamos não, mas estamos falando de um homem que é trigo. O apóstolo Paulo era um trigão. E a outra coisa que se manifestou aqui no louvor, uma foi na escola dominical e agora no louvor, é que todo esse mover, fala assim pro teu irmão, sacode ele e fala assim, por isso, fala para ele agora com voz de trigo poderoso, por isso, que é muito importante, você está aqui no Atrás da Manhã, porque você já vai entrando na introdução de tudo aquilo que Deus quer fazer contigo nessa manhã. Segunda coisa que aconteceu no louvor foi essa manifestação de Deus. Quantos sentiram Deus aqui nessa manhã? Mas aí que vem o detalhe. A manifestação de Deus nas nossas vidas, geralmente, quando vem, é para nos colocar na posição da nossa missão. Pegou ou não pegou? Ainda bem que a Bia está gravando, né? Que aí depois ela posta lá e você vai perceber, mas eu quero que você pegue agora. A manifestação de Deus, geralmente, quando ela vem, é para nos colocar na posição da nossa missão. Porque tudo isso que a gente faz aqui nas nossas manifestações individuais da presença de Deus, uns pulam, outros gritam, outros né? Outros que é da direita, tem uns que é do sapateio, igual aquela pastora de ontem, marchando lá. Tem outros que é do para cima e para baixo. Tem outros que é e a gente vai na manifestação. Isso é maravilhoso. É Deus nos visitando. Mas o que a gente faz depois disso? Atos capítulo 3, está aberto? Sim. Olha o que diz a palavra que nós lemos no domingo passado. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Diga assim, havia alguns profetas e doutores. E aí ele vai descrever quem eram esses profetas e doutores. A saber, Barnabé, diga Barnabé e Simeão. Diga de novo, Lúcio, que era sirineu, e Manaém,
que fora criado com Herodes. E o último nome, qual era? Paulo. Que estava entre os profetas e os doutores. Paulo tinha se convertido 14 anos atrás, aproximadamente. E essa conversão de Paulo foi um impacto que nós já mencionamos aqui nos 2 domingos anteriores. Ele mesmo descreve isso como uma vida que foi tirada fora do tempo, ou uma violência de um aborto, de um abortar um processo que tem o início e tem o fim, e ele foi abortado antes de chegar ao fim, de se completar. Deus veio e arrancou ele. Essa violência que foi essa conversão, que foi tão grande, que o impacto da conversão de Paulo provocou um tumulto em toda a região. Que as pessoas olhavam e falavam: eu não acredito, Paulo se converteu? Ah, ele não. Ele não acredita. Deixa eu ver, deixa eu chegar perto, deixa eu tocar. Não, o perseguidor? Não, Paulo não. Provocou um impacto. 14 anos se passaram. Barnabé foi lá em Tarso, pegou Paulo, levou para Antioquia, e lá Paulo começou a manifestar o seu talento, o seu conhecimento, começou a ensinar, a pregar. Depois diz a história que veio uma grande fome na região, eles pegaram alguns mantimentos da igreja local e levaram para uma outra igreja que estava passando necessidade. Quando eles estão no capítulo 13, em oração, e aí Lucas, que foi o autor do livro de Atos, descreve que nessa reunião tinha profetas e doutores. Ali a gente já percebe o reconhecimento de Paulo, de ser um doutor, de ser alguém com profundo conhecimento na palavra. Mas não era alguém simplesmente com um conhecimento profundo, ele também era profeta. E a gente vai perceber isso no caminhar junto com Paulo nas suas viagens. E esse reconhecimento e essa ação daqueles homens em oração e em jejum, você percebe isso a partir do versículo 2. Diz a palavra, diz o livro de Atos, diz o autor Lucas, que o Espírito Santo se manifestou. Aí que vem a presença de Deus. E o manifestar a presença de Deus trouxe uma direção. Qual era a direção? Separa. Diga comigo, separa. Barnabé e Paulo. Para quê? Para uma grande obra. E eles, em oração, em jejum, e puseram as mãos sobre esses 2 varões, esses 2 homens, oraram e despediram ele. Fala assim: aqui começa. Jesus do céu, fala, aqui começa a primeira viagem do apóstolo Paulo, a partir de uma manifestação de Deus. Quiçá nessa manhã, sobre essa manifestação, vamos começar uma nova missão para Deus, no nome de Jesus. Você crê nisso? Onde vai ser essa missão, pastor? Na tua casa, na tua família, onde você será o apóstolo da tua família, o enviado de Deus até a sua família para manifestar a glória do Senhor. Se você acredita, amém, em nome de Jesus. Quem está comigo diz amém? Olha o que diz a palavra. Eu gostaria que você acompanhasse. Eu sei que nós estamos sobre um tema que é preciso leitura, é muito mais história, mas tem aplicação também, tá bom? Mas eu queria que você acompanhasse comigo, Atos capítulo 13, versículo 4. Está aí, aberto aí, meu irmão? Amém. Olha o que diz a palavra. E assim estes, Barnabé e Paulo, detalhe, o líder desse grupo era Barnabé. Todas as vezes que a descrição em ordem, ela estabelece a liderança, estabelece o princípio. Então Paulo era aquele que estava para auxiliar Barnabé nessa missão. Amém? Amém ou não amém? Amém? E aí vão, esses homens enviados por quem? Pelo Espírito Santo, versículo 4. Desceram a Seleucia e dali navegaram para uma ilha chamada Chipre. Nessa ilha, chegaram a uma região e anunciavam a palavra de Deus. E aqui Paulo
Lucas estabelece o primeiro princípio de Paulo, Barnabé e Paulo, mas que se tornaram o princípio de Paulo em todas as vezes que ele chegava no local. Todas as vezes que Paulo chegava no local, ele se dirigia para uma sinagoga. Era a primeira coisa. E o que é a sinagoga? A sinagoga é como se fosse uma célula hoje. A sinagoga foi criada no cativeiro babilônico por causa da falta do templo que tinha sido destruído no ano de 586, se eu não me engano, antes de Cristo. Com a invasão da Babilônia, eles destruíram o templo, levaram cativos os melhores judeus, aqueles filhos de ricos, os importantes, a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Ezequiel. Levaram eles, transportaram eles para a Babilônia e depois voltaram lá e levaram o restante. E lá na Babilônia, através do intermédio de um profeta chamado Esdras, lembra que tem um livro na Bíblia de Esdras? Esdras criou ou inaugurou essa sinagoga, onde ali eles estabeleciam alguns ritos culturais por causa da falta do templo. E a sinagoga tinha a constituição dela física, ela era interessante, porque ela tinha duas cadeiras que representavam Moisés e Elias, as leis e os profetas. E depois eles foram se aperfeiçoando e se ficaram, mesmo depois da construção do próximo templo que a gente percebe em Ageu, onde Deus fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Essa expressão da segunda casa é referência a essa construção desse templo, e fazendo referência que a glória da primeira casa, do templo de Salomão, não poderia se comparar com a glória da segunda casa, mesmo sendo menor, mesmo sendo inferior financeiramente falando. Ok? Então a sinagoga era como se fosse uma célula, um local para cultuar. Todas as vezes que Paulo chegava num local, ele se direcionava para essa sinagoga para falar para os judeus. E aqui a gente vê uma expressão interessantíssima. Presta atenção aqui. Ele diz aqui: chegado a anunciar a palavra, versículo 5, a Deus nas sinagogas dos judeus. E tem uma passagem que diz que também aqueles que eram tementes a Deus, ou seja, judeus e homens e mulheres que não eram judeus, mas que se converteram ao judaísmo. A expressão tementes a Deus são aqueles homens que não eram judeus, mas que se converteram ao judaísmo. Ok? Paulo sempre se direcionava a isso. E ali, em Chipre, presta atenção, irmão, ali em Chipre, Paulo se depara com um homem importante, que era como se fosse um procurador. E nessa viagem, é acrescentado um integrante a essa equipe, diga João Marcos. Quem foi João Marcos? Que era primo de Barnabé. João Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Por intermédio, segundo a tradição de Pedro ditou, Marcos escreveu. Dizem que o grego usado no Evangelho de Marcos era um dos mais aprimorados. Marcos era um homem inteligentíssimo. E ele agregou ao grupo de Barnabé, Paulo e Marcos. E esses três homens encontraram esse governador importantíssimo. Mas também encontraram dois elementos que não apenas fizeram parte da caminhada de Paulo, mas que fazem parte da caminhada de qualquer cristão. Eles encontraram dois elementos. Diga dois elementos. Me ajuda a pregar. Diga dois elementos. Primeiro, diga qual é o primeiro, pastor? Eles encontraram um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. E o interessante é que todo falso profeta gosta de se chamar de filho de Jesus. Bar significa filho, Jesus, filho de Jesus. Se você perceber, todo homem e toda mulher que sempre fica se autodeclarando: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou profeta de Deus, tem alguma complicação psicológica, espiritual na mente dele, para se precisar todo dia se autoafirmar dizendo que é homem e mulher de Deus.
E se tem uma coisa que a gente sempre encontra no caminho, são falsos profetas. Falsos profetas, falsos que se declaram homens e mulheres de Deus, mas que estão para atrapalhar a caminhada. Que declaram falsidades espirituais. Que falam palavras e usam expressões bíblicas, mas para se autodeclarar, para se auto-vangloriar, para se autopromover e acabar, às vezes, com o caminho do próximo. E nós não estamos livres de nos depararmos com eles. Não estamos livres de entrar alguém aqui e chegar aqui já falando em línguas. Eu estou vendo anjo, estou vendo seta, estou vendo dardo, estou vendo cavalo, estou vendo anjo, estou vendo céu aberto, estou vendo céu fechado. E as pessoas que não têm o discernimento que foi e está sendo ensinado aqui biblicamente na escola dominical, estou fazendo um monte de referência. Que está sendo ministrado aqui, que está sendo uma bênção. Quem não tem esse discernimento, que é fruto de busca e conhecimento, acaba sendo enganado facilmente pelos falsos profetas. Porque eles chegam e falam: eu sou de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, Bar Jesus é o meu nome, e eu vou dizer aqui coisas para você. Olha, eis que o tempo das vacas magras acabaram, e todo mundo fica aleluia, porque todo mundo quer vacas gordas, quer prosperidade, quer riquezas, quer glória. Todo mundo quer ser Salomão nessa época. E ela vem e profetiza. Eu profetizo porta aberta, eu profetizo carro, eu profetizo casa, eu profetizo marido, eu profetizo mulher, eu profetizo filho, eu profetizo herança, eu profetizo dinheiro. E vai profetizando você. Ó, eis aí um Bar Jesus, um homem de Deus. Só que ele se deparou com Paulo. Fala assim: Paulo não estava brincadeira. Me ajuda aí, fala: Paulo não estava brincadeira não. Agora bata no peito e fala assim: eu não estou aqui de brincadeira. Paulo, quando se deparou com um cabra desse, Paulo era bravo, irmãos. Ele olhou para esse cara, olhou e falou assim: Jesus. Aí ele olhou, desviou o olhar dele, ele encontrou Elimas ou Elimas, que era um feiticeiro, que era alguém que trabalhava com enganos. Tem gente assim no nosso meio, irmãos, que trabalha com enganos. No nosso meio existe um espírito de adivinhações. Hoje, ser de Deus é ser alguém que descobre o número do teu RG, o número do CPF e qual é o teu nome. Eu vejo alguns vídeos no YouTube de pastores que estão se promovendo com isso. Olha aí, Deus me revelou, e vai e fala o teu nome, fala o teu CPF, e a gente fica lá esperando. Beleza, tá bom, legal, adivinhou tudo, e qual é a palavra de Deus? E aí a igreja começa a glorificar, e aí ele vai, solta uma palavrinha conhecida e libera a pessoa, e todo mundo fica ovacionando esse adivinha, esse enganador. Paulo, quando se deparou com esses dois no caminho, no início da primeira viagem, Paulo olhou para eles e soltou uma palavra. Disse: para que você que está atrapalhando a divulgação do Evangelho, você encontra isso a partir do versículo 10. Paulo usa uma expressão forte para aquele que se diz ser Bar Jesus, filho de Jesus. Paulo diz: tu és filho do diabo. Que maravilha! Como precisamos de Paulo na nossa geração. Olhou na cara do enganador e falou: tu és o filho do diabo, filho do engano, porque você está se colocando contra a divulgação do Evangelho de Jesus, porque eles estavam atrapalhando a palavra de chegar para esse homem importante. Tanto é que quando a palavra de Paulo foi lançada, diz o versículo 10, que esse homem feiticeiro e enganador ficou cego por um tempo. E aí sim, a palavra chegou ao procônsul e ele se maravilhou na doutrina do Senhor Jesus. A primeira coisa que a gente encontra na nossa missão é que a gente vai se deparar com coisas que vão vir contra nós. O Evangelho não é um caminho de apenas pacificações. O Evangelho não é um caminho de facilidade, de flores estendidas sobre você. Vem, princesa e príncipe de Deus, vem, ande sobre esse tapete,
Venha, senta nessa cadeirinha, recebe carinho. Não, o Evangelho é evangelho de lutas, onde pessoas vão se levantar contra a gente, se já não se levantaram, onde homens e mulheres vão tentar travar a nossa caminhada, onde Deus vai manifestar os seus frutos e as pessoas vão olhar e falar: é fogo de palha, dou 3 meses, dou 4 meses, não passa de 1 mês. Mas nós estamos aqui firmes em Deus. Sacode teu querido, tua querida, e fala assim: nós não estamos aqui de brincadeira. Nós temos uma missão e vamos cumprir essa missão no nome de Jesus. Versículo 13, estão comigo? Diga amém. Amém. Eles partiram para Pafos. E aí, sutilmente, Lucas vai descrever que quem começa a ser evidenciado no grupo é Paulo. Antes a referência ao grupo era Barnabé e Paulo. Mas Lucas começa agora a se referir, partindo a Paulo e os que estavam com ele. Que maravilha! O que isso significa, pastor? Que a gente não precisa ficar dizendo quem nós somos. Basta viver aquilo que somos. Não pegou não, vou repetir. Você não precisa ficar gritando para as pessoas que você é homem de Deus, que você tem talentos, que você tem dons. Não, basta viver aquilo que Deus tem dado para você. Porque o reconhecimento vem quando você vive para ser reconhecido, sem falar que quer ser reconhecido. Quando você vive, ao invés de você dizer que tem unção, trabalhe na obra de Deus e deixe que os frutos vão dizer para as pessoas que você realmente tem a unção de Deus. Paulo não gritou que era o Bar Jesus. Paulo não gritou que tinha conhecimento profundo das leis e dos profetas, porque ele tinha. Paulo simplesmente começou a ensinar. E sutilmente ele foi tomando a liderança do grupo. De modo que o próprio Barnabé entendeu isso. De modo que o próprio homem que foi usado por Deus para ir atrás de Paulo e ajudá-lo no início da caminhada, entendeu que aquele homem que ele estava ajudando tinha um grande chamado em Deus, ao ponto dele perceber que aquele homem que ele ajudou era maior do que ele mesmo. E como está difícil termos Barnabé no nosso meio, porque todo mundo hoje é maior. Todo mundo hoje nasceu para ser cabeça, mas a gente se esquece que é a cauda que dá o equilíbrio. Vocês me entenderam ou não? Todo mundo é cabeça na igreja. Todo mundo, eu sou cabeça, cabeça. E a cauda? Por isso que temos um monte de cristãos desequilibrados, porque todo mundo prega, você é cabeça. E a gente fica que nem uns idiotas, desculpa a expressão, mas eu não consigo ver uma palavra em português mais expressiva e mais fiel do que eu quero dizer. Ficamos que nem idiotas, assim, só cara solita. Ninguém mais serve, ninguém é mais voluntário, ninguém mais apoia, ninguém mais ajuda, ninguém dá mão, porque todo mundo é cabeça. Igreja desequilibrada. Porque é a cauda que dá equilíbrio. Nós precisamos de Barnabés que olha para o próximo, reconhece o ministério dele e fala: uau, eu posso ir até aqui e vou ser o meu melhor, mas o que eu estou vendo na vida daquele varão, daquela varoa, é que ele vai muito mais do que eu. Ele não é melhor do que eu, mas ele tem mais poder de alcance do que eu, porque foi Deus que deu. Então eu vou ser melhor aqui, para que ele seja o melhor ali. Mas ninguém quer ser Barnabé. Levante as suas mãos no nome de Jesus. Senhor, eu creio que nessa igreja o Senhor tem levantado Paulos, mas eu profetizo e declaro que o Senhor também levante Barnabés, porque não existe só aquele que vai, existe aquele que fica. Não existe só apenas aquele que fala, existe aquele que está no meio do povo cuidando. Não existe só apenas aquele que ora, mas existe aquele que preparou todo o ambiente para receber oração. Não existe só apenas aquele que sobe no púlpito e prega, mas existe também aqueles que estão nos bastidores, que estão trabalhando, que fizeram tudo acontecer. É esse povo que eu quero nessa igreja, Senhor. Escute a minha oração no nome de Jesus. Os Barnabés
provoca ele: você tem capacidade de ser Barnabé? Uau! Barnabé olhou para Paulo e falou: uau! Uau! É esse aquele que nós precisávamos. Aquele que ninguém acreditou, aquele que ninguém viu nada, aquele feizinho, talvez carequinho, segundo a descrição, baixinho, né? Tampinha, vazinho. Alguns dizem que ele tinha problema na perna, que tinha problema de vista. Era um cara assim, inimigo da beleza. Não estava nem aí, estava lá. Mas foi um homem que nós vamos ver que não tinha medo de nada. E não estou dizendo só de questões espirituais, não tinha medo de nada. A gente já fala, tem medo de quarto escuro, de lugar escuro, não tinha medo de demônios. Não, isso aí é bobagem. Demônio é bobagem, pequenininho demais. Paulo não tinha medo, sabe de quê? De filosofias. Paulo não tinha medo de culturas. Paulo não tinha medo de dizer que o evangelho estava acima da cultura, de modo que ele poderia se manifestar em qualquer cultura. Paulo não tinha medo dos grandes pensadores da época. Paulo encarava filósofos gregos, homens importantes, homens cultos. Paulo ia. Paulo não esperava alguém dizer: Paulo, estou intercedendo por você. Que nada, interceda se você quiser, mas eu estou indo. Eu tenho uma missão. Barnabé conseguiu enxergar esse Paulo e compreendeu. É esse o homem. Lucas descreve isso de uma forma extremamente sutil e diz: Paulo e os homens que estavam com ele chegaram a Perge. E detalhe, essa região que Paulo estava caminhando era uma região conhecida pelos grandes perigos de salteadores, de ladrões. Tanto é que o evangelista Marcos, versículo 13, lê aí, participa comigo na leitura, para você entender. Porém, Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João não aguentou a pressão. Tanto é que lá na frente, na segunda viagem, Barnabé disse para Paulo: vamos levar Marcos. Paulo disse: não, porque ele nos abandonou na primeira viagem. E eu acho isso sensacional, porque nós cristãos achamos que separação é coisa do diabo, se afastar é coisa do capeta, não abraçar é coisa do inimigo. Tem horas, meu irmão, minha irmã, que é necessário afastar. Nem sempre a união é aquilo que Deus quer. E aí, se você quiser me questionar, vai questionar o nome mais difícil de Paulo. Eu sou mais tranquilo. Porque foi por causa dessa separação lá na frente, que eu vou adiantar para os irmãos, que Paulo conheceu Timóteo. E se não fosse a primeira e a segunda carta de Timóteo, o que seria de nós, igreja do Senhor? Foi por causa dessa separação que Paulo conheceu Silas. E nós temos a maravilhosa experiência de Paulo e Silas na prisão. Foi por causa dessa separação que Paulo foi para uma outra região, e assim o evangelho cresceu em outros lugares. Tem hora que a separação vem de Deus. Eu não estou falando de casamento não, tá, irmãos? Embora, se o que você chama de casamento não é casamento, infelizmente o divórcio é a melhor solução. Porque se é uma união em que o marido bate na mulher, trai a mulher, maltrata a mulher, ou a mulher trai o homem, faz tudo o que faz, e aí a gente vai chegar e falar: fica no nome de Jesus, a gente está alimentando uma unidade que não é casamento. Mas isso é uma outra história. Paulo chegou para Barnabé e falou: comigo, na próxima vez, João não caminha mais. Porque comigo, aceitou a missão, tem que ir até o fim. Sacode teu querido e fala para ele: se aceitou a missão, tem que ir até o fim. Amém ou não amém? Fala para ele: amém ou não amém? Fala aí. E aí, saindo agora, um novo líder, Paulo, chegou em Antioquia de Pisídia, versículo 14. E entrando na sinagoga, se assentou
assim para o teu irmão, está preparado para ouvir uma pregação de Paulo? Pelo amor de Deus, eu estou mais empolgado com os irmãos. Eu já li várias vezes esse texto, estudei de novo, reli, li. Eu estou mais empolgado com os irmãos. Fala, está preparado para ouvir a pregação do apóstolo Paulo? Cara, apóstolo Paulo. Esse cara é sensacional. Olha o que ele disse. Versículo 15. Depois da lição da lei dos profetas na sinagoga, o que era de costume, eles liam a lei e os profetas e ensinavam a respeito delas. Traziam ensinamentos do que era chamado a Bíblia naquela época. Não existia ainda o Novo Testamento. Não existia Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existia Atos. Atos estava sendo escrito nessa época, vivenciado. Depois foi escrito. Não existiam as cartas paulinas, as cartas petrinas. Não existia nada disso. Apocalipse nem pensar. Só existia o Antigo Testamento. Então era a Bíblia naquela época. Depois que eles liam e ensinavam alguma coisa a respeito daquilo que estavam lendo nas leis, na lei e nos profetas, mandaram dizer os principais da sinagoga, que eram os responsáveis da sinagoga. Lembra lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, que Jesus curou a filha de Jairo? Lembra de Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga, aquele que era o responsável pela sinagoga, era o líder da célula, ou do grupo, ou do GT, como é numa igreja de um amigo, ou de uma reunião, ou de qualquer coisa que é feita fora do templo, em propósito do Evangelho. Esse principal da sinagoga olhou para Paulo, Barnabé e alguns irmãos que estavam com ele e disse: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Deixa eu dizer uma coisa: nunca dê oportunidade para um crente cheio de Deus. Se você não quer ouvir a palavra, não abra oportunidade para um crente cheio de Deus, porque depois que um crente, depois de comer, fala pra caramba. Falaram isso para quem? Para Paulo. Aí Paulo, no versículo 16, se levantou, pediu silêncio com as mãos, igual a pastora Diana fez na quarta-feira, num dos temas lá de Ana. Quem veio quarta-feira? Quem não veio, levanta a mão assim. Quem não veio, eu não vim, pastor. Perdeu. Mas Deus te abençoou também. Olha só. Paulo levantou, pediu silêncio, começou a pregar. O que ele pregou? Varões israelitas, ou seja, judeus, e os que temeis a Deus, ou seja, homens e mulheres que se converteram ao judaísmo, que eram gentios, mas se converteram ao judaísmo, e que possivelmente fizeram a circuncisão. Ouvi o que eu tenho a dizer. E aí Paulo começa a estabelecer e mostrar para os principais da sinagoga, para todos os judeus, que ele não era alguém que não tinha conhecimento. Porque a gente pensa que a expressão abra a tua boca e eu encherei é uma expressão para preguiçosos que não querem se aprofundar na palavra. Não, é uma expressão de que é Deus que vai te usar naquilo também que você busca e se prepara. Paulo diz assim, o Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso o tirou dela. É Paulo que está falando. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações, isso já em Josué, na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Olha, apóstolo Paulo fazendo um histórico das narrativas bíblicas existentes na época, ou seja, o Antigo Testamento. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes. Depois de Josué vem o livro de Juízes, certo? Até ao profeta Samuel, que foi pregado na quarta-feira, que foi o último juiz. E Samuel foi um juiz e um profeta e um sacerdote. Samuel foi o cara, como foi dito na quarta-feira passada. E Paulo fazendo um histórico profundo, uma síntese mais profunda sobre as narrativas bíblicas existentes na época, o Antigo Testamento. Ok? Amém?
21. E depois pediram o rei, lá no livro de 1 Samuel, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim, ou seja, da tribo de Benjamim, no qual Paulo também fazia parte. Amém ou não amém? Amém. Versículo 22. E quando esse foi tirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Por isso que tinha a expressão: Davi é um homem segundo o meu coração, porque executava a vontade de Deus. Quem cumpre a vontade de Deus aí na sua vida? Levante a mão no nome de Jesus. Então você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Versículo 23. Da descendência deste, de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aí Paulo já começa a mostrar para que ele veio. Apenas agir em relação às promessas que Deus tem para a gente. Às vezes nós temos que agir em relação àqueles que nós estamos orando. Falta-nos ousadia de chegar e mostrar para que nós chegamos. Paulo já se levantou na sinagoga e começou a contar um histórico profundo e assustador para todos aqueles, porque todos eles sabiam quem era Paulo. Todos eles tinham um histórico de Paulo, porque Paulo foi o principal dos fariseus. Paulo foi aquele que se destacara na época que estava estudando como um homem cabeça, um homem profundo, de conhecimento profundo. Eles sabiam quem era Paulo e do seu conhecimento. E este homem se levanta e dá uma aula de história de Israel para chegar até onde? Jesus. Foi Deus que levantou Jesus para Salvador de Israel e dá o primeiro tapa nos judeus. Foi Deus que levantou Jesus. Tomou uma. E ele continua, 24. Tendo primeiramente João Batista, antes da vinda dele, pregava a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas o próprio João, versículo 25, disse, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o ungido, o Cristo, o Messias, eu não sou. Porém, eis que após mim vem aquele, a quem não sou digno de desatar a sandália dos pés. Varões e irmãos, Paulo agora começa a aplicar: filhos da geração de Abraão, filhos de Abraão, filhos da promessa, varões e irmãos, e os que dentre vós temem a Deus, todos vocês gentios que estão agora no judaísmo, todos vocês me escutem. A vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Que maravilha! 27. Por não terem conhecido a este Jesus, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Ou seja, mesmo sem saber, vocês cumpriram os profetas quando pregaram Jesus e o condenaram. Que aula, meu Deus do céu, que aula! 28. E embora não achasse alguma causa de morte, porque ele era perfeito, pediram a Pilatos que ele fosse morto. 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas. A morte de Jesus foi cumprimento do que estava escrito. Paulo diz aqui claramente: tirando do madeiro, o puseram na sepultura. O versículo 30 é a chave da base de todo o Evangelho. Olha o que ele diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos. A ressurreição é o grito de Deus para diferenciar e acabar com toda dúvida sobre a divindade de Jesus. Porque se não fosse a ressurreição, Jesus poderia ser considerado um grande filósofo, um grande profeta, um grande pregador, mas nenhum dos grandes ressuscitou como nosso Senhor ressuscitou. Paulo disse: Deus ressuscitou ele dos mortos. No 31 ele diz: e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram. Ou seja, tem testemunhas de homens e mulheres que andaram com ele, viram ele na Galileia e em Jerusalém, e elas morreram como testemunhas, dizendo: ele ressuscitou. Nega Jesus, não posso, porque
quê? Porque eu vi Jesus, Ele ressuscitou. Que maravilha! 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, os seus filhos, ressuscitando a Jesus. 33. Como também está escrito no Salmo: meu filho, és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Deus vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, isso é Paulo falando: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele fala sobre a incorruptibilidade de Jesus. Ele diz que a ressurreição de Jesus, no versículo 34, é aquilo que faz com que as bênçãos de Deus se cumpram. Versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, ele morreu e foi sepultado. E Davi era corrompido, ele viu a corrupção. Versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Jesus é perfeito. Paulo vai entrar arrebentando a porta dos judeus, vai entrando nas vísceras da doutrina dos judeus, dizendo: Jesus é perfeito. Quem está comigo, diz amém? Amém. E aí, versículo 38. Paulo começa a aplicar a pregação e eu aplico para a gente fechar. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. A primeira coisa que Paulo deixa claro para todos que estão ouvindo, e eu quero deixar claro para todos nós aqui nessa manhã, que é em Jesus que nós temos o perdão de todos os pecados. Que é possível ser perdoado. Que é possível que aquilo que eu considero como a maior atrocidade da minha vida, feita por mim, obviamente, é aquela também que recebe o poder do perdão de Deus através do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Nele, os nossos pecados são perdoados. Fala assim: muito obrigado, Jesus, porque todos os meus pecados foram perdoados em Ti. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? As portas aplausos para Ele, por favor. Versículo 39, ele diz: e de tudo que pela lei de Moisés, aí ele dá outro tapa, não pudeste ser justificado, ou seja, toda a lei de Moisés, por mais que tenha momentos ou passagens maravilhosas, ela não pode perdoar pecado. Porque a lei só serve para punir. Assim como toda religião só serve para punir. Os conceitos religiosos, doutrinas religiosas só servem para punir. Só servem para colocar peso, angústia. Jesus tem doutrinas, mas são doutrinas leves, que libertam. De modo que seguir Jesus faz com que eu não queira mais pecar, não por medo de maldições humanas que serão lançadas através da religião, mas faz com que eu não queira mais pecar, porque eu decidi viver uma vida para Ele, amando a Ele e querendo que a minha vida agrade 100% a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Porque a lei não pode justificar, porém por Ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas, o que vocês leem todos os dias. Vede, ó desprezadores. Aí Paulo dá uma aula. Ele pega o que vocês estão lendo, não entendem, eu vou explicar para vocês. Olha, vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Não permitam que o que vocês estão lendo todos os dias na sinagoga se cumpra contra vocês. E aí Paulo fecha e se acerta. Versículo 42: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas.
e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a quem? Qual é o grupo que está aí? Paulo e... Mais uma vez Lucas faz uma referência sobre a liderança de Paulo. Que todos aqueles que ouviram esse estudo maravilhoso de Paulo começaram a seguir. Os quais, falando-lhes e exortavam, percebam os verbos, admoestar, exortar, ensinar, doutrinar, sempre levando em consideração a expressão de um verbo que pressupõe análise e estudo. Não é Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não, é Jesus, é isso, porque é isso, é isso. Foi o que nós acabamos de ler de uma pregação de Paulo. Ele expôs a mensagem, a palavra, e foi explicando e mostrando que tudo que está escrito há muito tempo, que todo mundo lê, ele enxerga e tentou fazer com que todos que estavam ouvindo a ele enxergassem que Jesus sempre esteve ali prometido. Aleluia. Quem está comigo ainda ali? Aleluia. 44, nos fala o seguinte: ajuntou quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Essas pós-ações, depois de uma ministração de Paulo, que me chama a atenção. Ele prega, depois no dia seguinte, quase a cidade inteira para ouvir. Lá em Éfeso, nós vamos ver lá na frente, que ele prega e diz que a cidade inteira se converteu. De modo que sem Paulo ensinar, sem Paulo dizer o que era para ser feito com o que na época era chamado de livros de magia, diz a palavra e a história confirma que toda a cidade pegaram os seus livros de feitiçaria, as suas estátuas da deusa Artemis ou a Diana dos Efésios, que não é a Diana, claro, mas a rainha dos Efésios, e eles colocaram na praça e queimaram. E a cidade inteira se converteu de tal modo que os comerciantes de ritos e de utensílios religiosos que se vangloriavam e se ensoberbeciam, ou se tornavam soberbos, ou se enchiam de dinheiro com as vendas dos utensílios sagrados para eles, da cultura grega, chegaram, fizeram um sindicato e falaram: nós temos que expulsar Paulo, porque ele está acabando com o nosso comércio. Essas coisas que acontecem após uma palavra de Paulo me chamam a atenção. O texto diz que quase a cidade inteira parou para ouvir. Eu quero dizer uma coisa para você no nome de Jesus. Se você se entregar a esse Deus de verdade, de todo o coração, buscá-lo, se entregar a Ele de toda a sua alma, todo mundo vai parar para ouvir a palavra que saiu da tua boca. Aquele que você está orando, orando, quando você começar a falar, ele vai parar para te ouvir. O Senhor vai nos dar unção para conquistar os ouvidos daqueles que nós queremos que nos ouçam. Vocês animam, amém? Quem é que tem alguém da sua família que está perdido? Levanta a mão. Você quer conquistá-lo de volta? Assim, desse jeito? Vamos lá. Faz a mesma nota que você fez aí, Paulo. Lembra? Não, né? Só para não ficar feio na fita. Voltou a ver. Edição. É com o Renan e o Vinícius. Edição. Vocês, amém, irmãos? Amém? Amém. Olha, o culto está pegando fogo. Você quer conquistar a pessoa da tua família que está perdida? Diga amém. Amém. Glória. Glória. Que culto maravilhoso. Irmãos, estão ligados? Então o Senhor vai nos dar essa unção para conquistar os ouvidos deles no nome de Jesus. A palavra que sair da tua boca vai alcançar o coração deles. Se você crê, aplauda esse Deus maravilhoso no nome de Jesus. Uma face da cidade inteira parou para ouvir Paulo. A tua casa vai parar para te ouvir. A tua família vai parar para te ouvir. Os teus irmãos, os teus vizinhos, o teu trabalho, todos vão parar para ouvir a palavra de Deus que sai lá da tua boca. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, depois da inveja dos judeus, depois da multidão se encher de inveja, porque Deus estava usando Paulo e Barnabé, eles olharam para eles com ousadias e disseram a mistério, que a vós
se vos pregasse a primeira palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E aí Paulo começa a estabelecer a segunda regra dele. A primeira, entrar Jesus. Na sinagoga. A primeira regra que Paulo fazia quando chegava no local era entrar na sinagoga. Aí ele estabelece a segunda regra. Depois eu vou para os gentios. Primeiro era treino, sinagoga era treino. Paulo provocava, falava. Depois que era rejeitado, ele saía, e agora treino é treino, jogo é jogo. Agora está na hora de separar homens de meninos. Vamos para os gentios. Era sempre assim, entrava na sinagoga, mandava bala com conhecimento porque tinha, com profundidade porque tinha, com dons espirituais porque tinha, sem medo nenhum porque não tinha medo. Ele encarava religioso, ele encarava homens e mulheres que se achavam poderosos na feitiçaria, no engano, e tendo a feitiçaria não como uma religião, algo pejorativo, mas era o que o texto expressa na vida de Paulo, com homens e mulheres que se achavam dominantes do mundo espiritual, com homens e mulheres que se achavam donos da palavra final, sejam religiosos ou não. Paulo não tinha medo de encarar nenhum deles, demônios ou homens com inveja ou judeus com ódio. Paulo encarava todos, porque a missão estava muito bem clara nele. Eu tenho que cumprir o meu chamado, pregar o evangelho para o mundo. E o Senhor quer te usar para romper as barreiras, barreira do medo, barreira do afastamento. A pessoa que está afastada, você está só orando, mas talvez tenha 1, 2, 3 meses que você não fala com ela. Aproxime ela de você. A primeira regra de um bom evangelista é ganhar a pessoa para ela mesma. Depois ele ganha para Jesus. A gente faz o contrário, a gente quer ganhar primeiro para Jesus. A gente não tem nem a pessoa para a gente. A pessoa chega e começa a falar algumas coisas erradas. Você está repreendido no nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: para que eu vou ficar perto de um bobão como esse? Nem um pastor ficaria perto de você. Mas se você ouvir essa pessoa falando todas as besteiras possíveis, tá bom. Não, porque aí eu fui dar um soco na cara do fulano. Você, caraca, eu dei um soco, cara. E aí, se defendeu depois? Como é que foi? Não, pastor, depois você vai ganhando ele. Vai ganhando ele. Vai ganhando ele. Quando ele for totalmente teu, estão me ouvindo? Quando ele for totalmente teu, quando você perceber que ele está no papo, aí você começa a falar de Jesus. Aí depois, com Jesus é bom. Mas primeiro ganha a pessoa para você. Paulo pregava nas sinagogas, era rejeitado. O que ele fazia? Eu vou para os gentios. Eu vou para aqueles que não são judeus. Porque o Senhor assim nos mandou. 47. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram fora dos seus limites. Paulo e Barnabé, sacudido porém contra ele os pós dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa é a primeira parte da primeira viagem missionária. Quanta coisa aconteceu. E algumas coisas a gente pode destacar aqui. A primeira é que todo mundo tem uma missão. Diga amém. Amém. Você sabe qual é a tua missão? Sim. E toda missão, ela precisa ser cumprida. Diga amém. Amém. Mas a missão, ou o caminho do cumprimento da missão, não será fácil. Pessoas vão se levantar, homens e mulheres vão tentar te desviar. Não vai ser fácil quando você for falar, mas a missão precisa ser cumprida. Deus te deu poder e autoridade para cumprir a missão. Pode se levantar qualquer um, não tenha medo de cumprir a sua missão. E a primeira parte da tua missão é ganhar a tua família. Amém? Amém. A sua missão é
ganhar a sua família. Pregue mais, ame mais, abrace mais, foque mais nele. Esqueça um pouco das doutrinas estabelecidas no seu coração e se suje um pouco com o que está sujo, para que você possa ter poder de limpá-lo. O que nos falta, amados, o louvor é tremendo, já coloquei as minhas vestes brancas, amém, coloque para adorar a Deus, mas na hora de salvar os perdidos, às vezes a gente se suja, a gente se ajoelha até eles, a gente abraça eles, a gente demonstra amor por eles, mostra que eu sou igual a você, que se eu conseguir, você consegue. Eu estou aqui, eu estou na lama contigo, mas eu entrei na lama não é para ficar, eu entrei na lama para te tirar da lama. As nossas vestes estão muito brancas para o Evangelho. Elas só podem estar brancas para Deus, mas para o próximo, às vezes elas vão se sujar. Falaram que Jesus era amigo de publicanos e pecadores porque Jesus andava com eles. Não era como eles, não fazia as coisas deles, mas Jesus estava perto deles, porque Jesus só esperava uma oportunidade de falar do amor de Deus para eles. Paulo disse: se vocês estão rejeitando a palavra, judeus, tudo bem, eu vou para os gentios, eu vou para os sujos, eu vou para os rejeitados, eu vou para aqueles que são chamados perdidos, eu vou abraçá-los, eu vou falar do amor de Deus para eles. A tua missão, meu irmão, até onde você está disposto a cumpri-la? Se tem algum parente na tua casa perdido, está na hora de você se sujar por ele no nome de Jesus. Vai até ele, aceite às vezes as programações dele, para que depois ele possa aceitar as suas. Você vê esse filme comigo? Que filme é esse? É tiro, corta a cabeça e tudo. Aí você de repente vai olhar assim: está repreendido, Satanás. E começa. Você está vendo aí? Não, estou no reteteque. Não! Tá bom, eu vou assistir com você. Fecha o olho se você tem medo, quando a cabeça sair do ator. Ou igual a Lilice, ela corre e fica na porta. Já foi, papai? Já foi? Já passou? Belinha já pode assistir Tubarão, esse filme antigo dos filmes. Acabou o filme, acabou. Poxa, que legal. Legal. Eu tenho uma programação lá na igreja, você vai comigo? Não, não vou não. Poxa, pai, mãe, irmão, tio, avô, sobrinho, eu tô querendo ir ali, numa festa, vai ter uma música lá, assim, é música ambiente, mas é só música do mundo. Está repreendido, eu sou filho da luz, as minhas vestes são brancas, aleluia, como a neve, e eu te repreendo, diabo. Não, vai. Tá bom, eu vou. Quando acabar, na outra oportunidade, vai ter uma programação lá na igreja, você vai comigo. Aí o coraçãozinho dele já vai estar mais conquistado. Tá bom, eu vou contigo. Vai vir aqui com cara feia, vai chegar emborrado. Quando a minha esposa voltou para Jesus, né, a minha sogra conta que ela ficava convidando, e a Diana cheia de marra. Vou não. Meu negócio é o Exorcista, filme do Exorcista que eu gostava de ver. Não, porque o diretor tal, não sei o quê. E andava lá em Petrópolis, nas regiões mais góticas de Petrópolis. Só andava de preto, quer dizer, não sei. Fica lá. E a minha sogra orando. Vamos, minha filha, vamos. Aí ia cheia de marra, vai, vai. Aí ficou de bico lá atrás na igreja. Aí aconteceu com ela o que aconteceu com Paulo, no caminho de Damasco. Jesus, quando se apareceu a marrenta lá, quando se percebeu, estava na frente, no altar de Deus, voltando para Jesus. A gente tem que conquistar os perdidos, irmãos. É a primeira lição que Paulo nos mostra. Conquiste os perdidos. Quem está preparado para conquistar os perdidos? Essa igreja aqui é a igreja que quer conquistar os perdidos. Os perdidos entrarão aqui. Aleluia. E eles ficarão aqui. E serão salvos. E eles agora, depois de salvos, são eles também que vão alcançar quem está perdido. No nome de Jesus, fica de pé.